E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui no programa Pauta do Dia da Web Rádio Opinativa. Já de pronto, agradecendo aí a sua audiência aqui pela live do Facebook e também pelo nosso site opinativa.net e para você também que já baixou o nosso aplicativo e está acompanhando a programação da Web Rádio Opinativa pelo aplicativo. A nossa convidada de hoje dispensa apresentações. É uma das mais atuantes ali na Assembleia Legislativa de Roraima, a deputada Catarina Guerra, ela que é filha do ex-deputado Chico Guerra, que também fez um grande trabalho como deputado estadual. E agora ela representa a nova geração dessa família de políticos, que na verdade começou lá atrás, né? E hoje ela realmente realiza um trabalho de excelência ali na Assembleia. Deputada Catarina, seja muito bem-vinda ao Pauta do Dia e obrigado por atender a gente. Obrigada, Elismar, né, a todos aí que acompanham aí o Pauta do Dia, é um prazer, e com esses comentários que me antecederam, fico ainda feliz, né, ainda orgulhosa, e com grande responsabilidade de seguir muitos passos, afinal de contas eu tive aí precursores, né, meus mestres que desempenharam grandes funções aí na vida pública, na vida política, e seguir esses passos é o que muito me orgulha, muito me honra diariamente. Com certeza. Deputada, eu queria já começar essa entrevista. A gente já está finalizando o mês de maio e a gente está, na verdade, na semana estadual da educação financeira. Eu queria começar essa entrevista já falando sobre essa questão. Foi um projeto que nasceu, que foi apresentado pela senhora e depois se transformou em lei. E aí, para implantar a educação financeira na rede estadual de ensino e também criando a Semana Estadual de Educação Financeira. Como foi que surgiu essa ideia? Por que essa necessidade de implantar a educação financeira no Estado? A gente vem, é um assunto novo para mim, da qual eu me empenho para estudar todos os dias, aí aprender sempre uma nova regra, uma nova informação quanto a isso. A gente se deparou, infelizmente, com situações que fizeram com que a gente despertasse ali e foi, Virismar, oriundo de um trabalho ainda tão importante quanto, mais especial quanto a educação financeira, que era a prevenção do suicídio, valorização da vida. Então, dali, a gente teve uma oportunidade de ir às escolas, dialogar, conversar, debater com muitos jovens que, há uns anos, nosso estado estava aí no ranking, né, de cometimento de suicídio. E eu fui para as escolas debatendo com eles, conversando com eles, eu pude perceber, né, de relatos deles, que o que os levava a ter esse pensamento negativo, infelizmente, estava relacionado com alguma situação financeira, né, com algum impasse, com alguma questão da qual eles almejavam realizar um sonho, que às vezes de trocar de celular, comprar um celular, colocar uma unha em gel, colocar uns cílios, o jovem queria um tênis novo. Então, a gente acabou tendo esses debates, esses impasses, e aí dali surgiu a necessidade de que a gente falasse de educação financeira, porque aqueles jovens, eles estavam com certas dificuldades de lidar com as suas finanças, né? E não sabiam lidar. E eu fui estudar e percebi que quando a gente passa informação, supera esses dados, passando para eles orientações, a gente consegue alcançar e dar a orientação que eles precisam. Então, a gente viu que quanto mais cedo, quanto antes a gente colocar esses dados, essas informações, a gente consegue orientá-los de maneiras saudáveis, para se tornar, assim, adultos mais saudáveis financeiramente, o que é de extrema importância. Foi daí, então, que a gente conseguiu ter um novo alcance, tivemos a lei, tivemos uma nova cartilha também sobre educação financeira. Então, a gente foi debatendo, e agora, nessa semana aqui, na nossa lei, determina que a última semana do mês de maio seja para a gente abordar onde as escolas é um mecanismo onde esses alunos estão ali para aprender, né? Onde a gente está com a mente aberta e fase de crescimento, de conscientização, de formar suas personalidades. Então, é dentro das escolas onde a gente precisava colocar esses pontos, levar essas informações. Então, é nas escolas que a gente precisa dar essa orientação, fazendo com que seja inserido, sim, a modalidade de educação financeira, uma forma de abordar. E é nessa última semana a gente consegue levar esses debates, esses diálogos, essas orientações para os alunos. Então, é muito orgulhoso a gente ver hoje uma lei de minha autoria sendo totalmente aplicada, saindo realmente do papel da burocracia e dando transformação, dando retorno para a população. Isso é muito gratificante. Então, foi lá atrás, em 2019, quando eu me deparei com um assunto da qual eu me vi
na responsabilidade, na necessidade de atuar para falar, sim, de educação de saúde, de prevenção da vida, de combate ao suicídio. Então, a gente teve esse cuidado e dali eu me vi na responsabilidade tão igual de falar de um assunto tão importante que era a educação financeira. A gente linkou, né, de certa forma, os dois assuntos, né, um surgiu e a gente vem conseguindo trabalhar eles e fazendo a diferença. A gente já consegue ter feedbacks positivos de idas nas escolas, do retorno, do envolvimento onde esses jovens conseguiram, de certa forma, acender aquela conscientização ali de que podiam ter um debate diferente, ajudar, às vezes, na economia dentro de casa, vai de certos hábitos onde faz parte do nosso dia a dia. E hábitos esses que eu aplico na minha casa, que eu sirvo de exemplo para as minhas filhas, né, para eu me organizar nas minhas finanças também. Então, tem sido muito positivo. E a senhora teve uma educação financeira na sua infância? Não, assim, eu acho que eu tive muitas boas orientações. Meu perfil de vida aí, da vivência, né, vamos dizer assim, das características pessoais, eu sou considerada como uma mão de vaca, aquela economista, sabe? Eu não sou bem gastadora, não. Então, isso contribui com a educação realmente que eu tive, né? De orientar, minha mãe sempre passava uma certa quantia de dinheiro, me orientava, botava aquele super medo sobre o cheque especial, cartão de crédito apenas na conscientização. Então, eu fui educada assim, que a gente tinha que economizar, juntava aquele dinheiro para poder comprar aquele objeto que eu gostaria. Então, assim, o endividamento, ele não fez parte do meu crescimento, daquela orientação. Você quer certo objeto, então se planeje, se programe, demora 3 meses, 4 meses, mas eu fazia com que aquilo ali, eu poupasse, economizasse da forma que eu tinha para poder ter o êxito naquela compra daquele objeto. Então, ou seja, não foi uma educação financeira propriamente dita, mas foram orientações que ajudaram nessa vida, né, a ter um certo controle em relação às finanças. Isso é muito importante, porque realmente, como a senhora falou, os filhos, eles seguem as orientações dos pais, pelo menos deveria ser assim, né? Mas antigamente os filhos seguiam realmente as orientações dos pais. A minha mãe sempre me orientou também, ela não é uma pessoa estudada, mas vivida, né? Então ela sempre me orientava, meu filho, cuide do seu dinheiro. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Não é porque ela me forçava a ir para a rua, não, é porque realmente a gente precisava, né? A gente nunca foi uma assim, família abastada, rica, com muito dinheiro. Então todo mundo contribuía. E ela fazia os bolinhos dela e eu saía para a rua para vender. Vendia também o din-din, né? Que a gente chama aqui din-din lá em Santarém. Na minha época era eu acho que era de din-din também que a gente chamava. Enfim, saía para vender e aí na escola eu tinha o meu dinheiro para comprar o meu lanche, eu tinha o meu dinheirinho para comprar, sempre tinha, né? Para comprar o material escolar, já era uma ajuda financeira, já não saía esse dinheiro, já não saía da renda que precisava para comprar uma comida, né, uma roupa. Então isso me ajudou bastante. Hoje em dia, a sociedade é cheia de mimimi, porque criança não pode trabalhar, criança não pode isso, criança não pode aquilo. E aí a gente vê hoje os jovens, como a senhora percebeu aí nas escolas, passando por dificuldades, não tem essa orientação em casa de saber cuidar do dinheiro, quando a pessoa recebe ali de mão beijada, já vai gastando. Realmente, essa é a grande importância da educação financeira aqui no Estado. A senhora tem acompanhado o governo do Estado, a senhora apresentou o projeto, foi aprovado por unanimidade, em seguida o governador sancionou sem vetos. E a aplicação dessa lei, a senhora tem acompanhado aí na gestão do atual governo, a senhora que é vice-líder do governo, né? E aí a gente tem percebido realmente que o governo tem tomado algumas medidas em relação a isso na educação aqui do Estado. A senhora tem acompanhado isso de perto? Exatamente. Eu acho que é uma grande marca, né, desse novo governo relacionado a isso, ao empreendedorismo, a lidar com as finanças. O maior exemplo vivido no nosso Estado tem sido essa gestão, né, de economia, de saldos positivos, de pagamento de dívidas, de diversos fatores que puderam ocasionar, de certa forma, consequências positivas, que é
os aumentos de salário, que é os chamamentos aos aprovados no concurso público. Então, diversos fatores, consequentemente, ocasionaram naquela economia, daquele reajuste, daquela modalidade de se organizar. Então, é um exemplo dado pelo nosso governador de alocar, de reajustar as finanças do Estado, dando de exemplo para cada um, né, na sua esfera. Quanto à parte de educação financeira voltada nas escolas, esses trabalhos desenvolvidos, eles têm sido super solícitos, há um andamento, um processo aí para que possa ter um material didático a ser inserido e ser tratado, abordado nessas escolas, como mecanismo de material didático para orientar professores e alunos a abordarem ainda mais esses conceitos. Então, assim, a gente vê essa sensibilidade, essa conscientização por parte da Secretaria de Educação, que prontamente atendeu as minhas demandas, os meus pedidos, seja em autorização que a gente pudesse entrar nas escolas, levando a nossa cartilha, como também sensível a essas causas para abrir projetos como esses voltados para a gente poder apresentar e levar essas informações ali. Então, assim, são fatos positivos, constantes, existentes, que a gente vê, sim, essa participação do governo, a gente vê a responsabilidade da qual ele vem agindo, seja nas finanças de todas as secretarias de gestão como o governo como um todo, mas também individual a essas causas. Aliás, aproveitando a Semana da Educação Financeira, a senhora estava visitando as escolas, levando essa mensagem para os alunos, né? Como é que essa mensagem tem sido recebida por eles ao longo dessa semana? A gente consegue perceber aí aquela sensação, meu Deus, sabe, de alunos falarem, eu me encaixo, deputada, eu sou uma dessas, meu Deus, eu nunca pensei nisso, né? De pontos assim, vocês já tentaram economizar a conta de luz em casa? Alguém aqui quer comprar alguma coisa e nunca conseguiu e podia, talvez, economizar ou vender um brigadeiro, vender um bolo de pote em casa? Quem ali, né, a gente pergunta aí já se há um hábito inserido como em poupar, se alguém ali tem poupança, às vezes a gente se depara, Wilismar, com alunos que trabalham, né, que tem ali já um outro vínculo, seja um bico ou não, adolescentes que buscam essa alternativa, mas que também eles não têm orientação, que gastam dinheiro antes do mês acabar, que não fazem uma economia, então a gente consegue passar essas informações, dar um certo start nele, né, desperta essa curiosidade, essa vontade deles, puxa vida, é mesmo, se eu economizar aí R$10, que seja, por 10 meses eu tenho 100, né, poxa, vou fazer um planejamento para o final do ano, a gente passa orientações. Tenho aí a professora Odete tem nos acompanhado, que ela é voltada dessa área, dá muitas dicas, como a gente ter metas, ter sonhos, ter planejamentos. Então, vamos lá. O ser humano, às vezes, ele é imediatista, ele se desestimula porque ele não consegue o êxito. Você quer fazer uma dieta, você quer estar magro amanhã. Você vai para academia, você já quer os músculos com uma semana. Né? Então, eu quero poupar hoje, poxa, mas eu não consegui comprar o carro ainda. Então, a gente orienta que eles tenham metas, assim, coloque como prazo 3 meses, 60 dias, 90 dias. Dê um prazo razoável para aquilo que você realmente possa concretizar. O importante é começar, né? É importante começar. Então, a gente orienta isso, a gente tem feedbacks nas nossas redes sociais, tem na nossa cartilha uma forma onde ele possa anotar os seus gastos, os seus dados, as suas informações. Aqui, ó, vou aproveitar e fazer uma propaganda, né, já aqui dela. Sim. Orienta, né, entrada e saída, é importante, é o primeiro passo. O que você ganha? O que você entra? Não tenho nada, deputado, mas calma. Mas o que você gasta? O que você gasta? Você pode economizar? Se você ganha mesada, né? Ou se você não tem um salário, mas você tem um recurso, seja no seu lanche, né? E aí a gente acaba começando tudo daqui, dessa orientação. E adultos também. Poxa, eu ganho um salário mínimo, mas eu gasto 2. Por quê? O que você consegue reajustar? Então, assim, por que você não pode ter uma renda extra? Por que você pode inventar alguma coisa para você trabalhar no final de semana e você despertar e pagar suas contas? Que daí, consequentemente, você não vai ter, nos próximos 3, 4 meses, devendo já 2 salários mínimos. Então, são informações do dia a dia que a gente consegue inserir no nosso cotidiano naturalmente, né? E exemplos aí para fazer essa transformação, para mudar. E a gente vem numa pós-pandemia, onde as pessoas naturalmente se adequaram, porque muitas delas, infelizmente, perderam seus empregos, onde empresas fecharam suas portas, onde quem tem aí tinha um empreendimento, teve que demitir pessoas e começou a cuidar do seu empreendimento. Então, a gente tem diversas realidades, mas essas dicas de informação sobre você entender o que você tem e com o que você gasta vai fazer você perceber, vai fazer com que você tenha a possibilidade de definir uma meta, um objetivo a ser traçado e assim você conseguir alcançá-lo. Com certeza. Deputada, a senhora falando de educação financeira, a senhora disse que começou quando estava visitando as escolas, as comunidades, para falar sobre a questão do suicídio, a defesa da vida, né, e a prevenção ao suicídio. Essa foi uma bandeira que a senhora levantou desde o primeiro dia
do seu mandato aí na Assembleia Legislativa. Eu queria saber como é que está esse trabalho, e por conta disso também a senhora acabou sendo eleita aí como vice-presidente de Assuntos Sociais da Secretaria de Cuidado e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que é uma instituição de nível nacional, ou seja, a senhora finalmente levar essa mensagem para muito mais longe, não é isso? Exatamente. Um trabalho ali, Urismar, que foi um pedido de socorro de uma mãe, na qual eu recebi no meu gabinete, que chorava e me pedia: deputada, me ajude, meu filho já se autolesionou, já se machucou por 5 vezes, ele não tem ânimo de vida, eu estou com medo do meu filho tirar suas vidas, colegas dele já tiraram, e no desespero, numa agonia ali, de onde eu me vi invertendo o lugar, sendo uma mãe que talvez pudesse viver aqui. Eu me vi, assim, por uns momentos muito aflita, com muita responsabilidade. A gente teve que assumir, né, tirar a omissão de lado, quebrar muitos tabus, porque, infelizmente, a gente tinha esses preconceitos onde o suicídio não deve ser falado, onde você tem receio daquilo que você vai abordar. Existe todo um cuidado que a comunicação, o meio de comunicação tem na forma de contar uma história relacionada a isso. Mas, acima de tudo, a gente precisava debater, precisava levar essas informações. E aí, então, a gente assim o fez, né, elaborando audiências públicas, rodas de conversas, debates. Tivemos uma cartilha, onde a gente teve a possibilidade de reproduzi-las em outros estados. Outros deputados fizeram isso, porque é um trabalho voltado à valorização da vida que atinge todos os nossos estados, né, não só Roraima. Então, a gente acabou servindo de exemplo para outros estados fazerem isso. Então, foi um trabalho que começou lá. E sempre perguntar: você imaginava, deputada, falar sobre isso no seu mandato, no decorrer do seu mandato? Eu diria para você que não. Então, é algo que bateu na minha porta, eu tive que assumir responsabilidade, sim, e de atuar e de agir. E isso vem acontecendo. A gente tem um mês, que é o Setembro Amarelo, mas a gente trabalha num assunto desse de janeiro a janeiro. Não dá tempo de a gente parar e esperar que seja apenas em setembro. O mês é apenas para enfatizar mais, né, a questão, mas é um assunto que deve ser trabalhado o ano todo, porque os casos não acontecem só em setembro, né? Exatamente. Então, aí a gente consegue né, ter um trabalho sempre feito, porque não dá para esperar a gente chegar em setembro. Setembro é um mês alusivo para a gente destacar, dar destaque, né, nesse trabalho, nessas prevenções. Mas acaba conseguindo levar isso muito além. Então, é um trabalho que iniciou lá em 2019, mas que segue até hoje, que em razão disso, a consequência do convite que a UNALE me fez para ser vice-presidente dessa secretaria, para que a gente pudesse estar debatendo, trocando experiências daquilo que é feito aqui no estado, servir de exemplo para outros estados. De igual forma, a gente colher essas informações e absorver. É uma secretaria montada por outros 5 deputados, presentes, que também têm alguma sensibilidade a essa causa, entendendo que é a forma de prevenção e cuidado. Né? Essa secretaria é a secretaria de cuidado, que busca realmente dar esse impasse, dar esse cuidado realmente para isso. Então, a gente aceitou esse desafio, esse convite, né, com ainda mais responsabilidade, num ano que a gente sabe que é complicado, um ano de muito trabalho, mas que a gente não pôde ser omissa, né? Então, assumimos aí mais esse desafio, mais essa responsabilidade, levando essa informação, dividindo a responsabilidade dessa secretaria, que tem um impasse nacional, realmente um grande destaque, sempre sensível às causas, desde o ano no primeiro ano do meu mandato, a UNALE já trabalhava e abordava assuntos tão importantes quanto esse, tanto que ela me deu a possibilidade de ir a outros estados, levando a nossa cartilha como exemplo, e dali surgiu a necessidade que os deputados queriam aquele material e puderam reproduzir em outros 8 estados. Então, a secretaria ela vem para somar nesse ponto, dar ainda mais destaque para esse assunto tão importante, esse cuidado que a gente precisa ter, prevenindo. E a gente debate ela aí, divide ela com responsabilidade com outros deputados, e estamos colhendo bons frutos. Infelizmente, vamos ter que suspender a nossa programação de atuação por conta do período eleitoral, mas tão logo ele se encerre, a gente já vai retomar, já temos um planejamento. Recebemos aqui no estado, né, o primeiro simpósio de prevenção é a solução, porque a gente acredita que é daí que vem prevenindo, debatendo, discutindo, escutando, realmente a gente consegue ter esse destaque. Então, a gente fez aqui esse simpósio, já tem datas para acontecerem nos outros estados, né? O que surgiu daqui, mais uma vez, vai servir de exemplo para a UNALE, para a gente levar de exemplo para outras assembleias. Isso, então, é muito positivo.
E a gente segue aí nessa responsabilidade, falando de janeiro a janeiro, prevenindo, cuidando das pessoas. Isso é muito importante e faz parte da minha bandeira de trabalho também. Essas 2 cartilhas, elas podem ser baixadas no seu site, não é isso? Basta acessar lá o site da deputada, catarinaguerra.com.br, e aí vai ter uma parte lá que está escrito lá cartilhas, você clica e aí aparece tanto a cartilha de educação financeira quanto a cartilha... vamos conversar, né? Que é sobre a questão do suicídio. Inclusive, essa cartilha do suicídio, ela tem em espanhol também, né, deputado? Uma forma de alcançar até mais gente, a gente que tem aí muitos migrantes aqui no estado, e também são pessoas que também estão em depressão, entram em depressão e acabam, infelizmente, cometendo suicídio. Mas esse trabalho em espanhol, com certeza, já tem ajudado muita gente, né? Com certeza. A gente fica disponível, né, no modo PDF para você baixar, compartilhar, fazer sua leitura. A gente também tem ela fisicamente, se alguém que está, né, acompanhando a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, quiser, só entre em contato, a gente solicita, a gente disponibiliza, às vezes empresas, associações fazem muitas dessas palestras, debates, deixa essas informações, a gente está de portas abertas para poder ter essa relação e disponibilizar esse material. Eu acho que a informação, quando ela chega e ela tem possibilidade de ir mais além, a gente tem ainda mais alcance positivo. E o foco, né, a gente não pode ignorar ou desprezar a grande migração sofrida no nosso estado, e acompanhando dados e números, a gente foi percebendo, infelizmente, um grande crescimento também por parte de cometimento de suicídio, né, ou depressão, ou doenças voltadas à saúde mental por parte dos venezuelanos, né, dos nossos amigos vizinhos. Então, a gente também traduziu a cartilha, deixando essas informações, distribuímos nos abrigos, voltados onde está aquele público presente, ela também fica disponível lá para você queira utilizá-la também, tanto no português quanto no espanhol. A gente segue um grande desafio que eu gostaria muito de ver essa cartilha sendo traduzida para a língua materna, né, para outras etnias que nós temos aqui, muitos dos dialetos, das formas, que é o que nos dificulta, a gente tem vários, não é apenas um, então a gente teria que fazer uma cartilha em cada canto, né, o que atrapalha um pouquinho esse desempenho. Mas a gente vai seguindo aí, quem sabe a gente ainda vai conseguir tê-la aí traduzida bem direitinho. Com certeza. Deputada, de assunto, essa semana a senhora usou a tribuna da Assembleia para externar uma preocupação em relação às enchentes que estão castigando aí vários municípios de Roraima, inclusive Caracaraí, que já sofreu com aquela enchente terrível de 2011. Eu estive lá presente e senti ali um pouco do drama das pessoas que têm que deixar suas casas, que perdem os seus bens, porque quando a água vem, ela não respeita ninguém, não respeita se a pessoa tem posses ou se não tem posses, ela simplesmente invade. E ali, aquela região de Caracaraí realmente é uma região um pouco mais baixa do que as demais regiões, e aí quando o rio ele enche, né, quando o Rio Branco que passa ali enche, ele invade mesmo, não tem o que fazer, a não ser correr atrás, né, para ver se consegue salvar alguma coisa, e aí recorrer aos parentes, recorrer à ajuda da Defesa Civil. Eu queria que a senhora falasse um pouco, a senhora tem andado por todo o estado, tem visto a situação em que se encontram os municípios, e a senhora fez um apelo aí para as autoridades, para os demais parlamentares, para todos, na verdade, que queiram ajudar, que possam ajudar de alguma forma essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, não é isso? Exatamente, como você bem mencionou aí, a gente tem um grande marco triste na nossa história, que é 2011, de uma grande enchente que maltratou o nosso estado, né, de ponta a ponta. E a gente tem, desde então, sempre preocupado de inverno a inverno, todos os invernos a gente fica nessa certa insegurança, nesse receio, nesse medo do que a gente pode vivenciar. Então, a gente também busca, em razão disso, ter muitos debates, muitos diálogos com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros. Há estudos que comprovam que tem um certo planejamento da quantidade de água a ser acumulada, da quantidade de chuvas que podem acontecer. E a gente teve no mês de maio, já desde o dia 21, o que era previsto para que ocorresse de chuvas no mês inteiro. A gente tem que estar buscando dialogar, né, conversar, para buscar prevenção. Eu acho que o maior intuito disso é que a gente evite
viver, infelizmente, situações da qual já vivenciamos em 2011. Mas a gente sabe que não podemos controlar as situações das chuvas, mas a gente pode controlar as ações que podem impactar e minimizar os impactos sofridos pela população, né? Pelos moradores que acabam ficando desabrigados. E é isso que a gente busca fazer, por isso que eu fiz uso da tribuna, pedindo essa sensibilidade. A minha raiz, a minha base vem do município de Caracaraí, que é um dos municípios que sempre é afetado, é atingido, mas, entretanto, a gente, por andar, está conversando, está indo. Eu vim no final de semana, eu tive a oportunidade de estar em vários outros municípios, e a realidade, ela é constante. E todos os nossos estados têm sofrido algum impacto com as águas, com essas fortes chuvas, e a gente precisa estar alinhado, né, se colocando à disposição da prefeitura, do governo como um todo, para poder estar agindo de maneira preventiva, já se precavendo, para poder, na hora que necessitar, estar em condições de estender a mão para esses moradores. Né? A gente tem aí vicinais, vilas que já estão aí isoladas, onde a gente precisa implementar com a Defesa Civil um mecanismo de baldeação, de utilização de canoas até mesmo, né? Atender ou atingir alguma necessidade de doença, até mesmo para alimentar. Né? A gente precisa fazer essa baldeação de estar dando esse suporte. Então, assim, frente a essa preocupação, a gente sabe que tem deputados que têm uma correlação em diversos municípios. Eu acho que a gente precisa se unir, a Assembleia também. Fiz esse chamamento ao presidente Eduardo Sampaio para que ele pudesse dar esse suporte à medida que compete a nós, mas, acima de tudo, propondo diálogos, informação, já traçando, já perguntando à prefeitura o que você está planejando, quais são os passos, né, que você vai agir. Em específico de Caracaraí, que a gente tem a comunidade de Baixo Rio Branco, ali que mistura tanto Caracaraí quanto Rorainópolis, me coloquei à disposição já de ambos os prefeitos, para que a gente possa estar dando esse suporte, intermediando diálogos, conversas aqui na capital, cobrando do governo do estado, sendo parceiro do Corpo de Bombeiros, que nesse período de enchentes e de chuvas realiza assim, um excelente trabalho, né? Maravilhoso de dar esse suporte à população. Aproveito para parabenizá-los aqui, deixar meu agradecimento por toda a dedicação e empenho que eles arduamente desempenham nessa fase, tanto quanto os bombeiros e a Defesa Civil também. Então, foi um momento onde a gente pôde deixar esse start aos nossos deputados, para que a gente possa estar buscando esse diálogo e prevenindo, de certa forma, se preparando, na verdade, se precavendo. A vantagem é que a gente não precisa enfrentar, é que as chuvas amenizassem, mas a gente sabe que o período de junho e julho ele ainda é muito chuvoso, a gente há um alto crescimento preparado para que tenha essa chuva agora no mês de junho, então a gente precisa estar em alerta, em constante alerta, para poder dar o suporte assim que a população precisar. Tranquilo. Deputada, só para finalizar, a senhora assumiu o seu mandato aí, mas passou um bom tempo travada, sem conseguir trabalhar direito, porque vinha sofrendo perseguições do partido que a senhora era afiliada, que era o Solidariedade. E agora a senhora, finalmente, na janela partidária, conseguiu sair dessa situação e aí se filiou à União Brasil. Também houve da mudança da presidência da Assembleia e a senhora conseguiu finalmente retomar o seu cargo lá na mesa diretora como terceira secretária e também assumiu o cargo de presidente das Coleges, né? E além também de ser presidente da comissão mais importante da casa, que é a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Finalmente, a senhora está conseguindo trabalhar melhor nessa nova mesa diretora, não é isso? Eu diria que não somente a mim, não somente eu, né, mas a todos ali que podem desempenhar seus trabalhos, a gente percebe uma harmonização na Assembleia, né, onde ela realmente é a casa do povo e dividida entre todos os deputados ali que podem, a cada um no seu objetivo, no seu ideal, trabalhar e ter esse reconhecimento que, infelizmente, nós não tínhamos na gestão anterior. Mas que, entretanto, serviram apenas de obstáculos para que eu pudesse superar e me tornar ainda mais forte, né? Aquele prego que se destaca é o que pega mais porrada, mas a gente faz o que a gente se dispõe a fazer. Eu acho que, dentre todas as possibilidades que me foram enfrentadas, foram me colocadas para tentar atrapalhar o meu trabalho, serviram ainda de esforços para que eu me tornasse ainda mais forte, ainda com mais coragem, tendo o retorno da nossa população, o que nos motiva a seguir e tendo aí, com essa nova mudança, toda uma mudança no trabalho realmente realizado, mas, acima de tudo, uma abertura e uma credibilidade. O que fez também com que eu pudesse me posicionar na construção, após a janela, para me posicionar no novo partido, buscando esses ideais,
colocando aí, acima de tudo, o que eu buscava e que me impedia como atuação, que era tentando ter respeito como mulher, como mãe, como esposa, o que infelizmente foi colocado em xeque, questionado e atacado constantemente, né, no partido ao qual eu era afiliada. Então, esses foram pontos que me fizeram ter como decisão, né, apoiar, estar filiada ao Partido União Brasil, que hoje tem o deputado federal Nicolete como presidente, que me dá, de certa forma, esse apoio, esse suporte, essa garantia. E à frente da Assembleia, a gente acaba tendo, naturalmente, diversos trabalhos e programas sendo desenvolvidos, levando a diferença para as pessoas numa capacitação através das colégios, fazendo a diferença com agilidade na CCJ, onde nós tínhamos aí diversos projetos parados, e a gente é uma comissão onde a gente atua e dá um retorno o quanto mais célere possível. O envolvimento de todos os membros da CCJ faz com que a gente tenha essa celeridade. Agradeço a todos os deputados que, juntamente comigo, sempre atendem um pedido, onde a gente precisa dar o retorno. É a comissão onde iniciam-se todos os projetos, então a gente precisa estar dando um retorno o mais rápido possível para que ele possa se tornar realmente, se concretizar aquela lei e assim prestar os efeitos que ela vai alcançar, e esses efeitos normalmente são para a nossa população. Então, a gente tem atuado aí de maneira eficaz, célere, rápida, prestando com transparência, acima de tudo, seja nas colégios, seja na CCJ, à frente do partido também, né, deixando para a população tudo aquilo que possa nos acompanhar, para elas poderem sugerir ideias, dicas, sugestões, compartilhar conosco, participar das sessões, acompanhar os cursos das colégios, enfim. A gente sente essa harmonia, seja não só interna da Assembleia, mas também entre os outros poderes também, né, nesses últimos 2 anos aí dessa nova flexibilização, essa nova gestão que o presidente Soldado Sampaio tem realizado, tem feito. Isso tem sido positivo para nós internamente e também para a população. Acho que é Deputada, isso. a senhora, quando concorreu pela primeira vez, em 2018, a senhora tinha apenas o legado do seu pai, o meu amigo deputado Chico Guerra, para apresentar as pessoas, né? Que já era uma coisa muito grande, já era um cacife bastante relevante, porque ele fez realmente um trabalho excepcional ali na Assembleia, como deputado constituinte, e depois em defesa das pessoas que mais precisavam. E aí, hoje, quase 4 anos, já como deputada estadual, a senhora tem uma nova postura, tem trabalhos a mostrar, tem vários projetos que viraram lei, né? Indicações que a senhora é uma das que mais apresenta indicações ali na Assembleia, ou seja, colhendo as demandas da população para levar até o governador para que sejam feitas obras, reparos, enfim, são muitas as situações que são apresentadas indicações, inclusive melhorando a vida das pessoas, né? Então, eu queria que a senhora me dissesse agora, para a gente finalizar, as lições que a senhora teve ao longo desses pouco mais de 3 anos de mandato como deputada estadual e que a senhora vai apresentar à população agora para concorrer à reeleição agora nas eleições de 2022. Os ensinamentos do meu pai, eles valem mais do que palavras, né? A gente encontra em ações realizadas por ele. Então, contra fatos não há argumentos, né? Eu digo muito isso. Então, o meu maior exemplo tem aí, onde a gente encontra em diversas ações voltadas, como você já mencionou, aí, em defesa dos direitos humanos, uma correlação com garimpeiros, à frente da presidência da Assembleia, e diversas outras ações que ele desempenhou e que a gente busca realmente dar esse retorno para a população, imbuído sempre do sentimento que a gente está ali em prol para trabalhar para o povo, né? Esse é um dos ensinamentos que ele mais me colocou sempre à frente, que a gente precisa dar o retorno, precisa ser transparente, então a gente buscou realmente desempenhar tudo isso. E esse retorno, essa transparência faz com que a gente se aproxime da população, se aproxime do eleitor, se aproxime das comunidades, todo um modo geral, porque a gente vai lá escutar. As indicações que eu faço, elas são oriundas daquilo que eu visitei, ou daquela ligação, daquele áudio que eu recebi do meu amigo lá da Vicinal no Cantar, ou seja, de uma Vicinal em Caracaraí, de uma comunidade de Pacaraí, no Dinamandi. Então, são realidades das quais eu fico à disposição sempre para estar ouvindo. Esse foi um grande diferencial do meu mandato, onde a gente pôde estar perto das pessoas, debatendo, dialogando, se adequamos a uma modalidade que veio a pandemia, onde nos distanciou, onde nos impedia ter esse contato físico com as pessoas, mas a gente não parou de modo algum, utilizando sempre o celular para estar mantendo esse contato. Então, a gente conseguiu realizar esse planejamento e agora, hoje, com 3 anos e 5 meses de mandato, à frente de todas as ações, como a gente já falou aqui,
que envolvem o suicídio, né, a prevenção à vida, a educação financeira, os atendimentos de diversas indicações em reformas de escola, em pontes, né, sendo implementadas, recuperações de vicinais. Então, são esses atos e fatos que fazem com que eu própria faça a minha análise e me sinta capaz, sim, de colocar meu nome mais uma vez à disposição, para que as pessoas possam avaliar e tirar suas conclusões quanto a dar um outro novo voto de confiança, um novo voto de responsabilidade. Afinal de contas, votar é algo muito importante, que a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, eu mesma, inicialmente, já fiz a minha análise para decidir me tornar pré-candidata, né, hoje, e deixar meu nome à disposição da população. Muito bem. Ótima entrevista. Parabéns pelos 17 mil internautas, né, seguidores ali no Instagram. Não é pouca coisa. 18 mil nesse sábado, olha. Olha, já chegou a 18 mil. Gostou muito do nosso trabalho e mobilizou. A gente tem andado, a gente vê que é um meio de comunicação, de entretenimento, de certa forma, mas também de um meio de comunicação onde eu consigo me aproximar, né, da comunidade, da população, dos meus eleitores, né, dos meus seguidores. Nós nos tornamos aí 18 mil nesse final de semana. Parabéns. Obrigada. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Foi realmente uma entrevista bacana, esclarecedora. A população pôde finalmente conhecer um pouquinho mais da deputada Catarina Guerra e deixar aqui o espaço aberto para quando tiver novidades, pode nos acionar, que a gente vai, com certeza, conversar sobre mais assuntos, mais benefícios para a nossa população. Agradeço, foi ótimo ter oportunidade em frente a tantas fake news, a tantos meios de comunicação que são usados de formas distorcidas, às vezes, para prejudicar. Ter a oportunidade de bater esse papo com você hoje aqui no seu programa, né, na pauta do dia, é muito importante para mim, me deixou realmente muito feliz. Poder compartilhar, deixar boas notícias, deixar boas novas, né, e agradecer mais uma vez o seu espaço. Espero, tão logo, que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente, tá bom? Ok, o espaço está aberto. Muito obrigado. Obrigada. Bom, nós conversamos hoje, portanto, com a deputada estadual Catarina Guerra, ela que é presidente da Escolege, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, terceira secretária da mesa diretora e também é vice-presidente de Assuntos Sociais da Secretaria de Cuidado e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da UNALI. É um nome bem grande, tem que ler para poder falar, né? Mas é isso. E obrigado pela sua audiência. E a gente volta com uma outra entrevista no próximo programa, com certeza que seja de interesse da nossa sociedade. Muito obrigado e até o próximo programa.